Olá galera, tudo bem com vocês? Chegamos hoje à nossa terceira aula sobre Grécia Antiga. Na aula número 1, nós falamos sobre o período homérico, o período de formação do mundo grego. Na aula número 2, falamos sobre o período arcaico, que prepara toda uma experiência para chegar nesse momento que é chamado período clássico. Hoje nós vamos iniciar a nossa discussão a partir da democracia. Sempre que se pensa na Grécia clássica, uma das primeiras questões é falar sobre a democracia. Porém, a democracia ateniense, ela é fruto de um processo histórico lento, relativamente falando, que começa com a ascensão dos tiranos. Na aula número 2, nós falamos sobre o tirano e suas importâncias. Falamos sobre Drácon, sobre Solon, sobre Péricles. Todos eles contribuíram de alguma forma para que a sociedade grega ateniense chegasse no século V com esta experiência única. Pois bem, nesse percurso se cristalizou na cabeça do cidadão ateniense três pilares básicos para organizar essa sociedade. Primeiro, a ideia de liberdade. Segundo, a perspectiva da igualdade, principalmente a igualdade jurídica. Terceiro, a participação política, o direito à fala, que era entendido pelos gregos como algo divino. Outro ponto importante é comparar a democracia grega ateniense com a democracia brasileira contemporânea. São modelos distintos. Na democracia grega ateniense, o cidadão participa diretamente dos debates e da elaboração das leis através da eclésia. Já nós aqui no Brasil escolhemos os nossos representantes para realizar essa mesma tarefa. Então a nossa democracia é uma democracia indireta, porque nós atribuímos a outros indivíduos, eleitos democraticamente, as decisões, os debates, as propostas e tudo mais que envolve o processo, principalmente legislativo. A outra questão fundamental é falar sobre a cidadania. Todo mundo lembra que a cidadania ateniense é uma cidadania de ordem excludente, ou seja, apenas os homens adultos maiores de 18 anos, nascidos de pai e mãe ateniense, têm direito a participar da vida política. Isso não quer dizer, por exemplo, que as mulheres, os escravos, os estrangeiros, mesmo proibidos de terem acesso à vida política pública, não interferissem indiretamente no processo político grego. É óbvio que no espaço privado a mulher desenvolvia mecanismos para que sua vontade se fizesse presente lá na eclésia, lá na assembleia. A gente precisa lembrar também, que a perspectiva da cidadania ela só era alargada a partir da luta, principalmente dos mais pobres. Foi essa luta, esse movimento que vai alarguecer. Tá com as palavras, não sei não como é que tira. Outra questão fundamental quando se fala de Grécia Antiga é o debate sobre cidadania. Aliás, o debate sobre cidadania é um debate extremamente contemporâneo. Quando você escreve uma redação do Enem, por exemplo, uma das questões fundamentais que aparece lá é justamente a cidadania, a relação entre o Estado e a sociedade. No mundo grego, ser cidadão é um privilégio exercido apenas pelos homens maiores de 18 anos. Há um ponto importante aí. Para ser um cidadão grego ateniense, era necessário ser filho de pai e mãe ateniense. Fora isso, você não era um cidadão, você poderia ser um estrangeiro, você poderia ser um escravo, ou você poderia ser uma mulher. Todos esses estavam excluídos da participação política. Obviamente que as mulheres no âmbito privado certamente desenvolveram estratégias, mecanismos para que sua vontade chegasse lá na ágora, chegasse na eclésia, no momento do debate político. A gente não pode perder isso de vista. No mundo grego, nos debates que ocorriam, havia duas leis básicas que sustentavam essa trajetória política. Primeiro, as leis divinas, as temes, que eram leis imutáveis, leis da tradição, leis consuetudinárias. Outra lei era a lei dos homens, essa sim debatida amplamente nas assembleias populares, na eclésia. Lembre-se que essa participação política foi dada através dos tiranos. Vamos analisar aqui o funcionamento da democracia grega ateniense. Perceba a estrutura. O elemento primordial é o poder legislativo, que é justamente aqui representado em amarelo, pela eclésia e pela bulé. A bulé, vamos começar por ela, é tipo um senado.
né? As propostas, os decretos, tudo passava pela Abulé. Os representantes, os 500 membros dessa instituição, trabalhavam o ano todo, inclusive em determinado momento recebendo um valor por isso, né? Para fazer uma triagem, um filtro, um melhoramento dessas propostas que seriam levadas à Assembleia Popular, à Eclésia. E a Eclésia, de fato, representava a instituição mais importante, porque, por exemplo, de lá saíam os magistrados, né? E também de lá saiu o que esses magistrados deveriam cuidar. Do outro lado aqui, se você observar em verde, você tinha os tribunais, que é a Elieia, um tribunal mais simples, um poder que resolvia questões menores, e um tribunal mais profissionalizado, que a gente pode chamar de aerópago, certo? Então essa mais ou menos a estrutura sobre a qual o Estado grego ateniense vai se organizar do ponto de vista político. Um ponto importante é analisar que, em alguns momentos, principalmente tanto para a Elieia como para o Abulé, havia o sorteio, porque os gregos acreditavam, né, que a sorte estava na mão dos deuses. Inclusive a sorte é uma deusa grega, que é Tiké. Beleza? Avançando aqui, a gente vai falar um ponto importante. A escravidão é um elemento primordial que dá suporte para a própria existência da democracia. Ou seja, não havia possibilidades de existir uma democracia na polis grega ateniense se não houvesse a escravidão. Por quê? O funcionamento da democracia exigia a participação popular ativa e constante. Em média, essa população se reunia aí 30 vezes ao longo de um ano, né? E não se esqueça que a maior parte dos cidadãos atenienses são camponeses, são trabalhadores do campo, que precisariam então abandonar sua atividade rural e ir então para a polis participar dos debates na eclésia. Então, quando ele se ausentava, o que acontecia? O escravo mantinha a produção. Não podemos esquecer que a maioria desses escravos são provenientes principalmente, né, dos conflitos de ordem militar, porque ainda no governo da tirania de Solo, a escravidão por dívida ela foi proibida. Então os indivíduos muitas vezes na sua condição de miserabilidade se colocavam na condição de cativos temporários de um determinado senhor, né? A maioria desses escravos atuavam principalmente nas minas de prata, nos campos e, de maneira geral, nas cidades. A escravidão da polis é uma escravidão urbana. Outro ponto importante aqui é analisar Esparta. Esparta era um contraponto à sociedade ateniense em certa medida, porque mesmo sendo mais rígida na sua estrutura hierárquica, havia também ali um modelo de participação política restrito, como havia na própria Grécia. Ou seja, mesmo a civilização espartana sendo conhecida como aquela dedicada aos ofícios militares, você tem que lembrar que lá também havia instituições políticas que permitiam a participação dos seus cidadãos, dos esparciatas, né? E esse modelo também era sustentado não na escravidão, mas na servidão dos ilotas. A cidade de Esparta ela se localizava numa região do Peloponeso chamada de Lacônia. Esta região possuía na Península Balcânica as regiões mais férteis. Então, a localização dos espartanos ela era muito estratégica. E uma vez que o cidadão espartano era proibido de trabalhar, a figura do ilota, a figura do escravo, era um elemento determinante. Durante um período, inclusive, os espartanos conquistaram um território bem maior do que a sua capacidade de mantê-los. E aí, quando as rebeliões dos ilotas começam a estourar pelo enfraquecimento do controle espartano, esses decidem, então, reduzir o seu território. De toda forma, durante todo o período de existência do domínio espartano, você vai encontrar os ilotas com frequência se rebelando e, em alguns casos excepcionais, alcançando inclusive a sua liberdade. Vamos analisar aqui um pouquinho como a sociedade espartana estava organizada politicamente. Aqui é a localização que eu coloquei. Vamos lá. Esse é o modelo sob o qual o Estado, a polis espartana, a polis de Esparta funcionava. O primeiro ponto é lembrar que Esparta era governada por 2 reis, era uma diarquia. Obviamente que esses 2 reis representam as figuras mais importantes, as famílias mais tradicionais da sociedade espartana,
Mas, basicamente, a atuação desses dois reis se dava no campo militar e no campo religioso. A função administrativa, de fato, cabia ao topo dessa pirâmide aqui, que é o eforato, né? Onde você escolheria os indivíduos que, por um período de 1 ano, chamados éforos, iriam exercer as funções de ordem administrativa de caráter diverso, né? Que vai fazer a polis, de certa forma, funcionar. Do outro lado aqui, na ponta, você tem a Jerúsia, que era composta por uma elite espartana, idosa, né? Que ocupava o cargo de forma vitalícia, seria mais ou menos um senado. Ele tinha a mesma função, fazer um filtro do debate daquilo que seria levado até a ápela, né? Que é de fato o ambiente de debate dos cidadãos espartanos. Ou seja, há um modelo próximo ao que há em Atenas, né? Veja que não é uma democracia como a democracia ateniense, porque ela se restringe a uma elite, a uma aristocracia, mas há um modelo aí de participação política que não pode ser levado em desconsideração. Você tem que analisar que, apesar das diferenças, há também certas instituições parecidas, né, com o que a gente vai encontrar na civilização grega ateniense. Avançando um pouquinho aqui, vamos falar sobre o colapso da civilização grega. De maneira geral, esse processo ele é bem rápido, ele tem um apogeu e um declínio num curto espaço de tempo. O apogeu começa com as guerras médicas, que colocam os helenos, os gregos, contra os persas. Os persas já vinham avançando, né, do Oriente Próximo, chegam até a Península Balcânica e avançam sobre as cidades gregas, inclusive conquistaram algumas cidades já aqui gregas que ficavam na Jônia, chegam mesmo a conquistar a cidade de Atenas por um determinado período, vão destruir a cidade inclusive. Os gregos se unem na famosa Liga de Delos e conseguem derrotar os persas, que eles chamavam de médios. Esse conflito ele dura entre 490 e 480 a.C. O Império Persa ele vai ser derrotado e a partir daí começa o apogeu imperialista de Atenas, ou seja, a vitória sobre os persas possibilita a Atenas uma influência muito grande, principalmente nessa região aqui. O que é que vai acontecer então? Esparta, que fica na região oposta, no Peloponeso, organiza sua própria liga, chamada Liga do Peloponeso, e começa a entrar em atrito ainda por volta de 460 com os atenienses. E esse atrito vira uma guerra declarada a partir de 430. Esse conflito chega a 3 décadas e culmina com a derrota de Atenas. A partir daí há um enfraquecimento de maneira geral de todo o mundo grego, né? Deixa eu mudar aqui para ficar. Há um enfraquecimento geral de todo o mundo grego e criando as condições necessárias para a conquista da Grécia pela Macedônia, que fica logo aqui acima. Então, enquanto o mundo grego se enfraquece por uma guerra interna, gregos contra gregos, o Império Macedônico começa a ganhar volume e começa a avançar sobre a Península Balcânica, conquistando a Grécia, né, uma hegemonia que vai aí do século IV até o século I a.C., até o momento em que os romanos vão conquistar esse território. Beleza? Falaremos mais sobre o helenismo em um outro momento, em outro vídeo. Espero que tenha ajudado bastante vocês aí. Um forte abraço, galera.